Quem viu ainda está assustado. Me apavorei com o que eu vi. Sem se identificar, esta mulher conta o que vem acontecendo na escola Eduardo Barbosa, do distrito de Cachoeira, em Itatira. Elas ficam se rebatendo com a coisa que ninguém consegue entender e chuta e vira os olhos. No dia 4 de junho, 2 dias depois do primeiro caso, uma missa foi celebrada aqui a pedido dos professores e funcionários. No meio da celebração, outros alunos tiveram o mesmo problema. Desde então, as aulas foram suspensas. E os casos se repetiram ontem com outros alunos, como mostra este vídeo. Ele foi gravado durante a palestra de um padre parapsicólogo na escola. Enquanto ele dizia que tudo não passa de manifestação psíquica, uma estudante entra em transe. E depois, o mesmo acontece com outras. Eram 3 homens, eu e mais 2. A gente não conseguia contê-la completamente, né? Isso quer dizer que a força é além do normal. Jéssica é uma das alunas que foram levadas para o hospital ontem. Ela diz que viu o espírito de um aluno que morreu há 7 anos. Ele é moreno, aí fica olhando assim pra gente, aí chama. A gente faz assim, ele vem aqui, quando tá na outra ele fica assim, eu vou te pegar, com voz diferente, a Armina fica com uma voz diferente. Ana Célia ainda está se recuperando do transe que sofreu ontem. Eu estava lá com uma colega minha, e a gente saiu, quando ela tocou em mim, eu não me lembro mais de nada. Os alunos de Itatira foram encaminhados para o Hospital São Francisco em Canindé. Num único dia foram atendidas 25 estudantes, mas segundo o diretor, eles não tinham nenhum problema clínico. Depois de liberados, foram orientados a procurar um psicólogo. Eu tenho aqui a informação, assim, um fenômeno espiritual ou um surto psicótico. Os estudantes de uma escola do Ceará dizem que viram o espírito de um ex-aluno e que até conversaram com ele. Bom, os jovens, que são de turmas diferentes, entraram numa espécie de transe coletivo e foram socorridos na emergência de um hospital. Um comportamento que assusta. Estas cenas foram registradas numa escola rural de Itatira, interior do Ceará. Desde o começo do mês, estudantes de 12 a 19 anos dizem que entram em transe durante as aulas. Elas se debatem, desmaiam e contam que acabaram de ver o espírito de um ex-aluno que morreu há 7 anos. Ele é moreno, alto, a calça dele é azul. Ele fala com a gente. Basta chegar na escola, né? Aí dá aquela dor de cabeça bem forte. Aí vê um bocado de colega só caindo, a gente fica assim, coisada, a gente sente, aí a gente desmaia. Depois de cada episódio na escola, as estudantes foram trazidas para o hospital mais próximo, na cidade vizinha, Canindé. Todas foram atendidas na emergência. Num único dia, 25 alunas deram entrada aqui. Chegaram aqui com um quadro de histeria, basicamente, gritando, se debatendo, exibindo até um certo grau de agressividade. Alunos e professores se recusam a voltar à escola. As aulas foram suspensas. Um fato estranho está deixando a população do distrito de Cachoeira, BR, no município de Itatira, em pânico. Cachoeira, BR, município de Itatira, população em pânico. Desde o início do mês de junho, vários alunos de uma escola municipal estão com atitudes estranhas. Mas vamos ver nessa matéria agora o que está acontecendo. O que está acontecendo com esses alunos de uma escola municipal lá de Itatira? Coisa muito estranha. Acompanhe. Aí eu quero ver o que é isso. E a escola? Todos os casos acontecem nessa escola de Itatira. Segundo funcionários, algumas alunas entram em pânico à noite e começam a demonstrar atitudes estranhas. Elas perdem a consciência, entram em uma espécie de transe, mudam a voz, ficam agressivas e chegam a desmaiar. Elas contam que têm calafrios, outras ficam com as mãos geladas e entram em pânico. Quando uma começa a chorar, todo mundo do mesmo grupo começa. Elas ficam bastante agitadas e tem delas que ficam bravas. Só que eu acredito que seja pela pressão de muitas pessoas que se pegam com elas, né? Quando trata-se de homens que se pegam, eles apertam os braços delas. Elas caem, aí tem hora que a pessoa agarra com elas, aí torna-se pior. Quando a gente solta elas ficam muito pálidas, os olhos querendo virar. Aí aos poucos você fica com elas ali, aí solta, um pouquinho a história dá o mesmo sintoma de novo. E quando está perto uma da outra, aí que o sintoma aumenta mais. A expressão dela não é pessoa normal, né? De uma hora para outra eles começavam a
o olhar ficava assim, bastante olhar criminoso. O olhar mudava, a voz, aí começava a querer, bastante agressivo mesmo. Aí, para segurar um, eram uns 4, 5 homens. No momento que a gente segurava, a voz dizia, a voz grossa, se você não soltar, eu vou matar ela. Depois eu voltava normal, ela perguntava o que tinha acontecido, e onde é que ela estava, não sei mais nada mais. Quem presencia acredita que o caso se trata de um fenômeno paranormal. Eu acredito que seja um fenômeno paranormal, apesar da gente ser leigo na situação, né? Outros acreditam em possessão. Elas começaram a sentir bem, né? Não entrava, aí só chegar aqui entrar no colégio, elas caíam, sentiam nervosismo aí, entrava coisa nela. Paranormalidade ou possessão, a situação ainda causa muito medo entre alunos e funcionários da escola, tanto que as aulas foram suspensas. Nós vamos retornar o mais breve possível, porque nós entendemos que é muito importante a educação no município. E nós não podemos ficar com essas aulas paralisadas, que vai prejudicar os nossos alunos. Quem sofre ainda mais com o fenômeno são os pais dos alunos. Regina Alves é mãe de 2 jovens envolvidos no caso. Ela explica que já tentou de várias formas verificar o que acontece com a filha de 16 anos e com o filho de 14. A dona de casa já foi a médicos em Canindé e chegou a celebrar missas na intenção da melhora dos filhos. Mas nem a ciência nem a fé resolveram o caso até agora. Eu tô que não aguento mais, assim, né? Eu não posso saber o que é. O que é que eles têm, né? Hoje o padre já me disse que era a mente na cabeça deles, era coisa da cabeça deles, mas eu não posso entender como é, né? O assunto mais comentado hoje, indiscutivelmente, não são os gols da Copa do Mundo, não. O que se fala, gente, numa só voz, é a possível paranormalidade que aconteceu num colégio no distrito de Cachoeira, aqui em Itatira. Gente, mais de 30 meninas entraram em transe. Algumas estão tendo a visão de um homem que morreu e a alma dele estaria perturbando os alunos. O fato está causando medo nos moradores. A rotina dos moradores do distrito de Cachoeira, no município de Itatira, a 220 quilômetros de Fortaleza, mudou completamente depois que um fenômeno paranormal aconteceu neste colégio. Quantas crianças a senhora presenciou desmaiando aqui na escola? No dia mesmo que aconteceu, foram 23 crianças que chegaram a dar esse ataque, diz que é questão nervosa, crise de nervos. Mas há 2 meses atrás a gente já vem sofrendo com esse tipo de coisa. Primeiro foi uma menina que os sintomas são os mesmos. Começa a sentir mal, diz que as pernas estão dormentes. De repente dizem que estão sufocando ela pelo nariz. E uma dor muito forte sobre o coração. Aí começa a desmaiar, começa a ficar os nervos, ficarem duros. Todos os funcionários aqui do colégio estão preocupados. Este porteiro aqui não é diferente. Qual a sua principal preocupação? Eu me preocupo, né? Porque a gente trabalha na hora com as meninas. A gente fica aqui, aí com um pouco mais uma cai naquela sala aqui, lá vem outra com outra nos braços, eu pego uma cadeira, carrego para uma, levo para outra. Aí as primeiras noites, logo quando ela começou, eu fui segurar uma nessa porta bem aqui, ela me subiu, derrubou com a força medonha, a bicha é bem maguinha. Aí ela fica rolando no chão, fica virando nos olhos, fica chorando, né? A gente fica preocupado com aquilo ali. Essa estudante teve uma visão. Eu me lembro que quando eu olhei para ele, eu desmaiei, aí quando eu acordei foi batendo em todo mundo. Só me sentia toda doída, sei lá, como se eu tivesse errado uma pisa. O homem que ela se refere é um ex-morador do bairro que morreu afogado nesta lagoa. Um rapaz morreu, não está nem com um mês ainda não. Quando ela entrou com água na cintura, que ela pegou ele assim por baixo, puxou para o lado de fora. Aí, diz ela quando puxou, ele abriu os olhos para ela, foi e fechou. Eu acho que o medo foi esse. Ela está vendo um rapaz morto então, é isso? Tá, ela disse que o Antônio vinha dali. Ela chegou aqui assustada, disse, mãe, o que é? E umas pisadas atrás de mim, eu espiei e não vi nada. Aí ela chegou assustada, essa noite ela não saiu nem mais de casa. Para tentar conter o fenômeno que está acontecendo aqui no colégio, um padre foi convidado para fazer uma palestra. Ele estava parado bem aqui. Do outro lado, amigos, familiares e funcionários aqui do colégio. No momento da oração do cântico, a cena se repetiu.
mentira. Isso não existe. Por favor. Que tá dizendo não tem. Não existe nada de jornalista. Nesta casa simples, na mesma localidade, uma garota vivenciou o fenômeno 5 vezes. Inclusive tentou se matar. Você chegou a ser levada para o hospital? Muitas vezes. Às vezes que eu desmaiei, eu fui para o hospital. Tem alguns depoimentos de algumas meninas que falam que dá até uma vontade de morrer. Você sentiu isso? Senti. Porque eu tentei me matar, eu mesma. Me enforcar. Mas eu não sei, eu não lembro de nada. Você disse que vê uma pessoa. É essa pessoa que pede para você morrer? É isso. Ela quer levar todos nós. Como o senhor conseguiu ajudá-la na hora que ela tentou se matar? Elas caíram no chão, derrando pancada, e o pai dela agarrado com ela, e eu parti para rir, fui ajudar, ela foi e colocou a mão aqui nas goelas, e foi o maior trabalho para eu tirar a mão dela, só tirei porque o pai dela conseguiu me ajudar, mas eu não tinha força para tirar. Força de um homem? Mas força de homem não, força de 10 homens. Tem condições não, e ela é qualquer uma delas, uma menina desse tamanho aqui, 2, 3 homens não seguravam, rapaz, os pulos desse tamanho. Jurando se matar, fazer tudo. O que você sentiu na hora? Eu sentia uma dor muito forte aqui no coração. Você está com medo? Muito medo? O que você viu? Quando recorta, você fica assim, é isso? É. Maltrata você falar nesse assunto? Maltrato. Porque eu não sei o que foi que aconteceu depois. Passa na cabeça do senhor. Muita coisa. Eu não podia agir. Pode estar do seu lado, meu filho. Não posso fazer nada, mas estou ao seu lado. Eu estou com você até a morte. De Cachoeira e Itatira, região norte aqui do nosso Ceará, teve a rotina totalmente mudada depois que alguns alunos de um colégio local começaram a ter visões paranormais. Tudo isso, gente, começou há aproximadamente 2 meses. De lá para cá, o que se vê são meninas aflitas, angustiadas e muito tumulto. Há 2 semanas nós mostramos aqui o drama desta gente. Mas eu voltei ao município. Esta semana eu estive lá. Mas precisamente terça-feira eu estive lá. Gente, encontrei uma cidade pior do que estava. Inquieta, confusa e com muito medo. Sabe por quê? Você vai acompanhar agora. Não mude de canal. Aqui. A paranormalidade, uma vez, assusta e preocupa os moradores do distrito de Cachoeira, em Itatira. Nesta segunda-feira, quem estava no colégio ficou impressionado com a cena que viu. Foi muito triste a cena que eu vi lá. Muito triste mesmo. Gente passando mal, gente gritando, gente chorando, gente chutando cadeira, quebrando cadeira. Eu vi começo ao fim, não vi até o fim, porque eu digo, agora eu não vou assistir mais não. A situação, então, está ficando cada vez mais complicada, é isso? Mais complicada. Eu vi um rapaz lá, eu até conheço ele, pulou, correu de dentro da quadra, pulou lá um muro lá, que até o pai dele viu também. Pulou um portão muito alto, pulou do lado de fora, nem encostou. Foi o bolso no rumo da pista, quando eles foram encontrar, estava no meio da pista, de braço aberto, caiu no meio da pista. O senhor estava ontem no colégio, na hora que as meninas entraram em transe novamente? Eu estava. Como foi? Rapaz, aí começou a missa, aí começou as meninas caírem. O senhor viu? O senhor viu com seus olhos? Ou alguém falou para o senhor? Não, então eu vi lá. Elas caíram novamente? Quantas meninas? Vi umas 6, parece. Quem nunca viu, por ter medo. O resultado? Braço quebrado, perna machucada. Tudo isso está causando uma preocupação muito grande na cidade. Moradores e alunos receberam uma orientação dos diretores da escola para não tocar mais no assunto.
É em função de que não expor demais a comunidade, né? Porque já foi muito, né? A imagem ficou muito mal vista lá fora, né? As pessoas estão evitando a falar nesse assunto na cidade, né? É. Por quê? Porque normalmente a maioria das pessoas ninguém quer, né? Até as crianças cumprem as ordens. Onde que é a casa do Sérgio? Onde está aquela bicicleta, né? Ah, vamos até lá. Não quer que ninguém vá lá, não. Não, olha. A nossa equipe foi atrás das meninas que reviveram a cena. Como toda regra tem sua exceção, elas resolveram falar. Anteriormente, somente as mulheres tinham esta paranormalidade. Hoje, os homens também estão tendo na escola. O que foi que aconteceu com seu amigo estudante? Ele pulou de cima do muro sem triscar. O portão é grande que só e eu não sei como foi que ele pulou. E ele foi lá para peixe, ficou lá de braço aberto. Se não fosse o pessoal que tinha pegado ele, eu acho que ele tinha morrido ontem. Ele estava em transe. Tava. Continua com medo? Continua. O que você vê? Eu sinto como se alguma coisa estivesse lá ainda. A última vez que eu estive aqui, a senhora, sua mãe, falou que você estava vendo um amigo que morreu afogado na lagoa. É ele? Não, não é ele. Quem você vê? Eu não quero falar sobre isso. Tem medo de falar por quê? Eu tenho medo. Por que você evita falar nesta pessoa que você vê no colégio? Por quê? Porque já pediram pra gente não falar mais sobre isso. Quando você vê essa pessoa, ela está de que forma? Você está imaginando ela agora? Antes, a paranormalidade só acontecia dentro da escola. Algumas pessoas já estão vendo do lado de fora. Você estava na companhia de quem na hora que você teve essa visão? Estava na companhia de duas amigas lá sentadas na praça. Então a gente estava lá conversando sobre esse negócio no colégio. E aí, de repente, a gente olhou lá para o que tem e nós vimos lá um homem de branco lá sentado. Então a aparência não era ninguém, porque depois nós começamos as pernas a tremer e ficamos lá. Aí depois eu fiquei assim calada, a minha amiga foi e começou a falar. Aí quando olhou para lá, viu ele vindo em nossa direção. Mas ela disse que assim, de branco, mas todo bombeando assim, para o nosso lado. Você não tem dúvida que era um espírito ruim? Com certeza era. Porque a gente não era, podia ser um espírito mesmo. Para esta gente, são esses espíritos ruins que estão mudando a vida dos alunos e moradores. O tumulto ontem no colégio foi muito grande. A quebradeira, maior ainda. No meio deste rebuliço, esta jovem que estava em transe acabou se machucando. Quantas pessoas se machucaram? Foi muitos. Foi na base de 5. A André cortou o braço, uma quebrou o braço, que foi uma colega minha que quebrou. Entrou em transe, aí quebrou o braço. Teve que ser levado para o hospital. A cena se repetiu na sua cabeça? Repetiu. Tava todo mundo assim sentado, aí a mulher lá falando. Aí quando pegou todo mundo, aí deu uma pancada assim na quadra, como se tivesse alguém pulado em cima do bicho assim da quadra, mas não era ninguém. Aí todo mundo saiu pra missa, aí começou todo mundo a olhar assim pra cima, ficar todo mundo nervoso, que eu tinha sentido já. Aí quando começou a rezar a missa, aí começou a quebrar a cadeira, ir pra riba do padre, querer agredir o padre. Espírito de quem que estava no colégio? Aí eu não sei, ninguém quis dizer quem era, mas tinha uma mulher lá que sabia quem era. Mas quem não é, tinha um dentro de mim e tinha outro do meu lado. Espírito? É. Ele falava o que pra você? Não falava não, só ficava olhando e chamando o que estava dentro de mim pra sair. Aí o que estava dentro de mim disse que não ia, que queria era minha alma pra ele, pra eu levar junto com ele. Além de todos os problemas, mais um agravante. Elas não são mais aceitas na escola. Falaram que não queria que nós fosse, até enquanto não resolvesse, que nós não fosse mais pro colégio. Elas pediram pra gente não ir mais. Quem estivesse passando mal não fosse mais pro colégio. Sim, os outros alunos vão normal, não acontece nada, mas se um da gente for, aí acontece tudo de novo. Então você está sem ir à escola?
Nós que já sentimos estamos sem ir à escola. Foi uma indicação de quem? A diretora não deixa. Disseram que a gente não podia ir. Só fosse quando a gente já tivesse boa. Mas a gente fica bom, a gente entra na escola, aí começa tudo de novo, sentir as coisas. O problema tá na escola, né, com a gente. Coisa que deixa a gente muito triste, porque eles não deixam. Deixam uns, quer dizer que uns são mais melhores que os outros. A noite chega e os primeiros alunos vão entrando em silêncio. Eu não posso lhe dizer nada, porque é tudo pra lá, aqui eu sou aqui só no portão aqui. Aí, você sabe, no portão entra, não sai. Funcionário no colégio agora não vê e não escuta, e não fala. Agora que o senhor, se você quiser esperar, aí as professoras vão chegar daqui a pouco, né? Aí eu digo pra uma, se ela quiser falar com você, né? Aí elas vão chegar, vão começar a chegar elas. As professoras chegaram, mas nenhuma quis falar no assunto. Diante dos grandes problemas que vem acontecendo aqui na Cachoeira BR e Itatira, um grupo de pastores da Igreja Comunidade Levitas de Deus veio especialmente a este distrito com um propósito. Que propósito é esse, pastor? O nosso propósito é oferecer a essa comunidade aquilo que a gente tem visto que tem sido difícil para muitos. A libertação. Eu me preocupei muito quando eu assisti a reportagem há uns dias atrás e fiquei impaciente por todos os dias a gente assistir reportagens acerca desse assunto. E hoje a gente gostaria de trazer para nossa comunidade aqui de Cachoeiro, como também para toda a nossa cidade, Itatira e o Ceará inteiro, aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e que pode fazer na vida de vocês. Muito obrigado. Para a honra e glória do seu nome, nós te agradecemos. Que assim seja. Amém. Ok, meninas. Estamos no interior do Ceará. Nosso destino é o município de Itatira. Há quase um mês o assunto na região é um só. Jovens estudantes estariam passando por um fenômeno no mínimo estranho. Meninas e adolescentes entram numa espécie de transe. Dizem ouvir vozes, avistar vultos e sentir a presença de assombrações de pessoas que não conhecem. Itatira tem pouco mais de 18 mil habitantes. O município é dividido em 5 pequenos distritos. A gente está chegando aqui no distrito de Cachoeira BR, que eles chamam, que fica mais ou menos a 160, 170 quilômetros de Fortaleza. E seria aqui nessa escola que a gente vai conhecer agora que estariam acontecendo esses fenômenos sobrenaturais. Na escola pública, os funcionários estão assustados, evitam falar do assunto. Os alunos têm medo. O que você acha que é? Demônio. O quê? Demônio? Eliane é diretora da escola. Estava ao lado das estudantes quando os fenômenos começaram. O que se deixou mais intrigada? Olha, assim, eu nunca acreditei no que eu vi. Mas só quem passa, quem percebe, quem tá lá com as meninas, é que percebe o quão grave é a situação. Essas imagens foram gravadas no início de junho. Preocupada com os acontecimentos, a diretora convidou um especialista neste tipo de fenômeno, um parapsicólogo, para fazer uma palestra. Enquanto ele fala, o comportamento das alunas muda repentinamente. As jovens perdem o controle, se debatem freneticamente, choram. Quem está presente se desespera, tenta ajudar. A palestra precisa ser interrompida. O primeiro caso aconteceu uma semana antes da palestra com um menino de 12 anos. Depois dele, as vítimas foram apenas meninas. A
princípio, eles começam ficando nervosos, chorando bastante. Logo depois eles relatam que tem um sufocamento e logo depois desmaiam e começam a ficar muito agressivos ou então rindo demais. Até agora, são mais de 30 alunas afetadas. A grande maioria tem entre 13 e 18 anos. A notícia se espalhou pela região. As aulas foram suspensas por uma semana e as vítimas do fenômeno ainda não voltaram a estudar. Saímos em busca das jovens vítimas desses estranhos fenômenos. O distrito de Lagoa do Mato fica a 26 quilômetros da escola. Aqui não se fala em outra coisa. Eu mesmo não tenho mais coragem de ir pra lá, não. Isso até que eu fechar o colégio, que transferir os meninos de colégio para outro colégio, porque tá achando que é lá no colégio mesmo. No posto de saúde, recebemos a informação de que os alunos estariam recebendo atendimento psicológico numa unidade perto dali. Depois que tudo aconteceu, as estudantes, as adolescentes e o único menino que também passou pelo transe foram trazidos para cá, para esse centro de referência e assistência social, que fica aqui na comunidade de Lagoa do Mato, mais ou menos a 160 quilômetros de Fortaleza. Os alunos da escola de Itatira voltaram às aulas na última segunda-feira. Muita gente preferia acreditar que tudo passou. Mas pegando um jornal daqui da região, publicado nesta quarta-feira, a gente percebe que os transes continuaram sim acontecendo, mesmo após o retorno das aulas. Voltamos à escola. Desta vez conseguimos algumas informações com funcionários. Só acontece com elas, só com essas meninas. E teve alguma que passou por isso mais de uma vez? Teve. Ninguém quer dizer onde moram as meninas. Nossa equipe não desiste. A senhora já tinha visto ou ouvido falar alguma coisa desse tipo aqui na região acontecer? Não, na idade que eu tô, como eu tô dizendo assim, que eu tô com 77 anos, eu nunca tinha visto na minha vida falar uma coisa dessa. Então deixou meio assustado, então. Com certeza, porque a gente não sabe o que é, né? No meio do caminho encontramos este rapaz. Ele diz que testemunhou um dos transes e ajudou a socorrer uma das meninas. João ficou impressionado com a força que elas possuíam. O que eu fiz aí foi ajudar a segurar umas alunas aí que só eu tinha capacidade de segurar, né? E sempre assim, 5 homens segurar e ver o cara dizer que é psicológico, né? Este outro, que prefere não se identificar, também presenciou o fenômeno. O que mais chamou a atenção foi na hora que elas estão agitadas assim, ele diz assim: quem pode mais que Jesus? Elas começam a avançar pro pescoço da gente, elas vão grandes assim, quer avançar e quer morder a gente. Elas querem, tipo, matar a gente. É assustador. É assustador. Este é um motorista de uma ambulância que leva pacientes ao hospital. Chegava-se bastante agitada, você via que não era normal. Pode-se dizer que era criança, mas bastante agitada, você via bastante gente perejando, segurando ela. Era uma voz assim esquisita, a gente tava vendo que não era a voz delas, né? Aí, assim, uma voz, nem fosse voz de homem, bem grossa, bem coisa assustadora mesmo. O caso das meninas de Itatira lembra o que aconteceu nos Estados Unidos há mais de 300 anos. É o episódio das bruxas de Salem, como ficou conhecido, e que foi tema de um filme. Estranhas visões de um grupo de jovens são atribuídas a espíritos malignos. 20 pessoas foram acusadas de bruxaria e condenadas à forca. Seguimos a nossa busca pelas jovens de Itatira. Senhor, lá depois da casa, 2 bodegas ali, 2 casas ali, tem uma entradinha assim. Bora aqui mais pro final. Tá bom, obrigado, senhor. Horas depois, conseguimos encontrar a casa de uma das jovens. Sabe se é aqui nessa casa que mora a Jéssica ou a Beatriz, uma das meninas? É nessa casa aqui do lado? Nessa aqui? O senhor que é dela? Seu pai? Seu Ailton e dona Gleidiana são os pais de uma jovem de 18 anos que passou pelo misterioso transe. Ela e uma amiga de 13 anos aceitaram falar.
Aí a primeira foi uma amiga minha, André. Ela começou a entrar em transe, aí começou a agredir todo mundo lá. Aí na hora que eu vi assim, aí eu desmaiei. Aí quando eu acordei, eu fui logo agredindo todo mundo, falando voz diferente, virando os olhos. Aí eu peguei e agredi meu namorado, mordi ele todinho, arranhei lá, rasguei um bocado de farda de um bocado de aluno. Você se lembra disso tudo que acontece com você depois? Não, a gente não se lembra de nada, só o que conta pra gente. De uma coisa as meninas lembram: a imagem de um rapaz que aparece durante o trânsito. Ele estaria com o uniforme da escola, ou farda, como se diz na região. O que você viu? Só um rapaz assim, sabe? De farda, eu acho que era um que estudava ali. Um rapaz de farda, é isso? Você consegue reconhecer ele? Não, mas morava, porque eu nunca nem conheço ele. Dá pra ver ele assim de farda mesmo, no escuro assim. Ele chama, ele acha graça, faz se dá assim. Que ele fica mexendo com você, é isso? É. O que ele faz? Ele chama assim, fica, vem cá. E você vê alguma coisa, vê alguém também? Vejo. É um rapaz de farda, ele é moreno, alto. Ele fala com a gente, chama a gente. O que ele diz? Ele diz que vai levar a gente. Você fica com medo disso? Às vezes. Te assusta um pouco essa situação? Assusta. A mãe de uma das meninas conta que a filha chegou a ficar 2 horas em transe. Era uma voz diferente, não era dela mesma, era uma voz muito esquisita e agressiva. Os alunos de Itatira tiveram realmente uma experiência paranormal. A escola seria assombrada. A diretora não acredita em fenômenos sobrenaturais, mas não consegue explicações para o que viu nas últimas semanas. O que eu tento fazer e tento buscar é algo para que a gente possa resolver, para que não leve muito para isso, porque a população em si, a comunidade, o município em si, como é muito pequeno, todos já estão muito traumatizados por tudo isso. Para este psicólogo, o caso das jovens de Itatira precisa ser avaliado com muito cuidado. Será que todos os estudantes viram o mesmo fenômeno? Ou poucos deles observaram esse mesmo rapaz? Ele era conhecido por todas essas estudantes antes do evento acontecer? São perguntas muito importantes para o esclarecimento do que de fato aconteceu lá. Segundo os moradores de Itatira, o jovem uniformizado visto pelas meninas seria um ex-aluno da escola que teve uma morte trágica. Diz que um menino morreu brincando de boleta russa, aí se manifesta nas crianças, pede reza. E você acredita nisso? Eu acredito que aconteceu uma coisa com as minhas filhas já, sobre as coisas aí, eu acredito. A diretora da escola diz que tudo não passa de boatos. Existem vários alunos que já passaram por essa escola, já faleceram, mas nenhum em concreto, uma das meninas comentou que tinha visto a figura realmente de um aluno que já tinha morrido. Ele é moreno, aí fica olhando assim pra gente, aí chama. A gente faz assim, ele vem aqui, quando tá na outra ele fica assim, eu vou te pegar, com voz diferente, a Armina fica com uma voz diferente. Ana Célia ainda está se recuperando do transe que sofreu ontem. Eu tava lá com uma colega minha, e a gente saiu, quando ela tocou em mim, eu não me lembro mais de nada. Ele é moreno, alto, a calça dele é azul. Ele fala com a gente. Basta chegar na escola, né? Aí dá aquela dor de cabeça bem forte. Aí vê um bocado de colega só caindo, a gente fica assim, coisada, a gente sente, aí a gente desmaia. Eu me lembro que quando eu olhei pra ele, eu desmaiei, aí quando eu acordei foi batendo em todo mundo. Só me sentia toda doída, sei lá, como se eu tivesse errado uma pisa. Pra mim, que a Lanja fez mal a ele, sim. A Lanja fez mal a ele em quê? O que foi que a Lanja fez pra ele? Ele não quer dizer. Pois diga ele que se for ele diga. Isso não existe. Por favor. Ele que tá dizendo não sei. Não existe nada de jornalista.
Nesta casa simples, na mesma localidade, uma garota vivenciou o fenômeno 5 vezes. Inclusive tentou se matar. Você chegou a ser levada para o hospital? Muitas vezes. Às vezes que eu desmaiei, eu fui para o hospital. Tem alguns depoimentos de algumas meninas que falam que dá até uma vontade de morrer. Você sentiu isso? Senti. Porque eu tentei me matar, eu mesma. Me enforcar. Mas eu não sei, eu não lembro de nada. Você disse que vê uma pessoa. É essa pessoa que pede para você morrer? É isso. Ela quer levar todos nós. O que você sentiu na hora? Eu senti uma dor muito forte aqui no coração. Você está com medo? Muito medo? O que você viu? Quando recorda, você fica assim, é isso? É. Maltrata você falar nesse assunto? Maltrato. Porque eu não sei o que foi que aconteceu depois. O distrito de Cachoeira e Itatira, região norte aqui do nosso Ceará, teve a rotina totalmente mudada depois que alguns alunos de um colégio local começaram a ter visões paranormais. Tudo isso, gente, começou há aproximadamente 2 meses. De lá para cá, o que se vê são meninas aflitas, angustiadas e muito tumulto. Há 2 semanas nós mostramos aqui o drama desta gente. Mas eu voltei ao município. Esta semana eu estive lá. Mas precisamente terça-feira eu estive lá. Anteriormente, somente as mulheres tinham esta paranormalidade. Hoje, os homens também estão tendo na escola. O que foi que aconteceu com seu amigo estudante? Ele pulou de cima do muro sem triscar. O portão é grande que só e eu não sei como foi que ele pulou. E ele foi lá para peixe, ficou lá de braço aberto. Se não fosse os pessoal que tinha pegado ele, eu acho que ele tinha morrido ontem. Ele estava em transe. Tava. Continua com medo? Continua. O que você vê? Eu sinto como se alguma coisa estivesse lá ainda. A última vez que eu estive aqui, a senhora, sua mãe, falou que você estava vendo um amigo que morreu afogado na lagoa. É ele? Não, não é ele. Quem você vê? Eu não quero falar sobre isso, não. Tem medo de falar por quê? Eu tenho medo. Por que você evita falar nesta pessoa que você vê no colégio? Por quê? Porque já pediram pra gente não falar mais sobre isso. Quando você vê essa pessoa, ela está de que forma? Você está imaginando ela agora? O tumulto ontem no colégio foi muito grande. A quebradeira, maior ainda. No meio deste rebuliço, esta jovem que estava em transe acabou se machucando. Quantas pessoas se machucaram? Foi muitos. Foi na base de 5. A Andréa cortou o braço, uma quebrou o braço, que foi uma colega minha que quebrou. Entrou em transe, aí quebrou o braço. Teve que ser levado para o hospital. A cena se repetiu na sua cabeça? Repetiu. Tava todo mundo assim sentado, aí a mulher lá falando, aí quando pegou todo mundo, aí deu uma pancada assim na quadra, como se tivesse alguém pulado em cima do bicho assim da quadra, mas não era ninguém, aí todo mundo saiu pra missa, aí começou todo mundo a olhar assim pra cima, ficar todo mundo nervoso, que eu tinha sentido já, aí quando começou a rezar a missa, aí começou a quebrar a cadeira, ir pra riba do padre, querer agredir o padre. Espírito de quem que estava no colégio? Aí eu não sei, ninguém quis dizer quem era, mas tinha uma mulher lá que sabia quem era. Mas quem não é, tinha um dentro de mim e tinha outro do meu lado. Espírito? É. Ele falava o que pra você? Não falava não, só ficava olhando e chamando o que estava dentro de mim pra sair. Aí o que estava dentro de mim disse que não ia, que queria era minha alma pra ele, pra eu levar junto com ele.
Além de todos os problemas, mais um agravante. Elas não são mais aceitas na escola. Falaram que não queria que nós fosse, até enquanto não resolvesse, que nós não fosse mais pro colégio. Elas pediram pra gente não ir mais. Quem estivesse passando mal não fosse mais pro colégio. Sim, os outros alunos vão normal, não acontece nada, mas se um da gente for, aí acontece tudo de novo. Então você está sem ir à escola? É, nós que já sentimos estamos sem ir à escola. Foi uma indicação de quem? A diretora não deixa. Disseram que a gente não podia ir. Só fosse quando a gente já tivesse boa. Mas a gente fica bom, a gente entra na escola, aí começa aquelas tudo de novo, sentir as coisas. O problema tá é na escola, né, com a gente. Coisa que deixa a gente muito triste, porque eles não deixam. Deixam uns, quer dizer que uns são mais melhores que os outros. Seguimos a nossa busca pelas jovens de Itatira. Senhor, lá depois da casa da bodega ali, que 2 casas ali, tem uma entradinha assim. Bora aqui mais pro final. Tá bom, obrigado, senhor. Horas depois, conseguimos encontrar a casa de uma das jovens. Sabe se é aqui nessa casa que mora a Jéssica ou a Beatriz, uma das meninas? É nessa casa aqui do lado? Nessa aqui? O senhor que é dela? Seu pai? Seu Ailton e dona Gleidiana são os pais de uma jovem de 18 anos que passou pelo misterioso transe. Ela e uma amiga de 13 anos aceitaram falar. A primeira foi uma amiga minha, André. Ela começou a entrar em transe, aí começou a agredir todo mundo lá. Aí na hora que eu vi assim, aí eu desmaiei. Aí quando eu acordei, eu fui logo agredindo todo mundo, falando voz diferente, virando os olhos. Aí eu peguei e agredi meu namorado, mordi ele todinho, arranhei lá, rasguei um bocado de farda de um bocado de aluno. Você se lembra disso tudo que acontece com você depois? Não, a gente não se lembra de nada, só o que conta pra gente. De uma coisa as meninas lembram, a imagem de um rapaz que aparece durante o transe. Ele estaria com o uniforme da escola, ou farda, como se diz na região. O que você viu? Só um rapaz assim, sabe? De farda, eu acho que era um que estudava ali. Um rapaz de farda, é isso? Você consegue reconhecer ele? Não, mas morava porque eu nunca nem conheço ele. Dá pra ver ele assim de farda mesmo, no escuro assim. Ele chama, ele acha graça, faz, sei lá assim. Que ele fica mexendo com você, é isso? É. O que ele faz? Ele chama assim, fica, vem cá. E você vê alguma coisa, vê alguém também? Vejo. Quem? É um rapaz de farda, ele é moreno, alto. Ele fala com a gente, chama a gente. O que ele diz? Ele diz que vai levar a gente. Você fica com medo disso? Às vezes. Te assusta um pouco essa situação? Assusta. A mãe de uma das meninas conta que a filha chegou a ficar 2 horas em transe. Era uma voz diferente, não era dela mesma, era uma voz muito esquisita e agressiva. Os alunos de Itatira tiveram realmente uma experiência paranormal. A escola seria assombrada. Segundo os moradores de Itatira, o jovem uniformizado visto pelas meninas seria um ex-aluno da escola que teve uma morte trágica. Diz que um menino morreu brincando de boleta russa, aí se manifesta nas crianças, pede reza. E você acredita nisso? Eu acredito que já aconteceu uma coisa com as minhas filhas, já, sobre as coisas aí, eu acredito. A diretora da escola diz que tudo não passa de boatos. Existem vários alunos que já passaram por essa escola, já faleceram, mas nenhum em concreto, uma das meninas comentou que tinha visto a figura realmente de um aluno que já tinha morrido.